Olá, alunos! Vamos fazer a devolutiva da P2 em semiologia. O ideal seria que fosse presencial, porém, vamos fazer, como agora apareceu o computador, eu mando então notícias nessa fita. A primeira questão é sobre anemias, sendo que a primeira sentença é verdadeira, pois anemia de fato significa a menor oxigenação tecidual por falta de massa eritroide. A segunda sentença é falsa, pois o ferro não circula livremente, sim ligado à transferrina. E a última sentença fala sobre anemias agudas ou crônicas, na dependência de como o quadro se impõe e como o hospedeiro reage a esse. Sim, é uma sentença verdadeira, uma vez que um sangramento, por exemplo, agudo, como num trauma, é uma anemia aguda, e a crônica podem ser sangramentos discretos, como por exemplo uma gastrite erosiva. A segunda questão também é sobre anemia e a primeira sentença é verdadeira, pois de fato podemos controlar a deficiência usando alimentos. Alguns facilitam sua absorção, como o açúcar e o álcool, e outros inibem, como o leite e queijo. A segunda sentença também é verdadeiro, pois existem alimentos que disponibilizam mais e melhor o ferro, como a carne vermelha, especialmente cozida, e outros que, embora tenham ferro, mas a disponibilidade é menor, como espinafre e beterraba. E a última sentença, toda vez que a gente tem uma ferrodeficiência, obviamente nós precisamos investigar sangramentos, especialmente em trato gastrointestinal, e em mulheres também o gênito urinário, pesquisar o fluxo menstrual, a intensidade deste e até mesmo a hematúria. A terceira questão é sobre uma definição de cianose, muito simples, que é a cor azulada de extremidade e mucosas. A quarta questão sobre dedos hipocráticos, que está relacionado à hipoxemia crônica, tanto em doenças cardíacas como doenças pulmonares. A questão 5 era uma história de dispneia de esforço progressiva, ou seja, que aumentava conforme o esforço fosse maior, também associado à ortopneia, chegando até a dispneia de repouso, negando tosse e chiado no peito, então distanciando-se mais de uma etiologia pulmonar. Também havia edema, e assim sendo, era uma história típica de dispneia de origem cardíaca. Um homem de 74 anos, tabagista pesado, com uma tosse há 30 anos e dispneia de esforço progressiva há 6. Temos aqui então uma história de dispneia, tipicamente relacionado ao sistema pulmonar, especialmente devido à presença de tosse, expectoração, tabagismo pesado, chiado no peito frequente. Aqui a questão 7 era sobre Maurice, uma estrela da luta livre na década de 30, que era um indivíduo que inspirou, né, o personagem Shrek, que tinha acromegalia. E a pergunta se referia à face acromegálica, sendo que a foto que havia na prova auxiliava a resposta, e a correta é que a cabeça fica alongada com proeminência óssea na testa, nariz e mandíbula. A questão 8 era sobre características da dor de origem neuropática, sendo que queimação, choque, dor ao toque e formigamento são as suas características. A questão 9 era uma questão de definição de alodínia, que é dor ao toque leve. A questão 10 era sobre definição de artrite óligo-articular, ou seja, óligo significa poucas, então poucas articulações envolvidas, e essas poucas dizem respeito a 2 a 4 articulações. Uma artralgia de caráter mecânico tem características de dor e rigidez protocinética que melhora com repouso, ou seja, é uma dor no início do movimento. Okay? Essa é uma dica para entender uma artralgia de caráter mecânico. A questão 12 era sobre um homem que tinha risco de queda por deficiência devido à artrose em joelho esquerdo. E aqui a ideia era a orientação correta sobre o uso de bengala, sendo que o tamanho da bengala recomendada é a medida entre a crista ilíaca antero-superior e o malelo medial, e sempre deve ser utilizada segurando com a mão oposta ao lado da lesão. Na questão 13, nós temos uma variação geriátrica ampla,
que é destinada a detectar idosos em risco, ou seja, fazer uma avaliação de risco em idosos, e o domínio mais importante a ser avaliado é o estado funcional, uma vez que mede o grau de autonomia desta pessoa. Com relação ainda à avaliação geriátrica ampla, nós temos uma idosa de 88 anos que foi submetida a vários testes, o mini exame de estado mental, que é o mini mental, e o memory impairment, são avaliações do estado cognitivo, onde a gente percebe que a paciente pontua baixo, né, em comparação com o resultado ideal. No domínio depressão, a paciente pontua bem. No domínio time up and go, que é aquele teste que o paciente levanta da cadeira, anda e volta para a cadeira, a paciente demonstra certa agilidade, ela faz isso num tempo bom. A avaliação de Katz e Lawton são avaliações de estado funcional, também a paciente pontua bem, porém ela tem um IMC relacionado à desnutrição. Portanto, essa avaliação demonstra um déficit cognitivo e um risco nutricional. Na questão 15, nós temos uma questão sobre temperatura retal, que era sobre a aula de febre, e a importância, talvez, de medir a temperatura retal, seja que, em situações de abdômen agudo inflamatório, ela pode auxiliar, pois a diferença axilar e retal fica acima de 0,5 graus centígrados. Com relação ao exame da cabeça, nós temos uma questão em que a alternativa correta é sobre a paralisia facial periférica, à direita, que cursa com lesões do mesmo lado, e o repuxamento do ângulo da boca para o lado são. A alternativa A está incorreta, pois o reflexo de acomodação não cursa com midríase e sim com miose. A alternativa B, o reflexo córneo-palpebral, não avalia a ocorrência de atraso palpebral. Na maurose, que é a cegueira, o reflexo fotomotor consensual está ausente. E a última alternativa, o reflexo fotomotor direto bilateral, não avalia a integridade funcional de todos esses ramos citados. A questão 17 era um paciente diabético, né, com uma longa evolução, ou seja, uma doença crônica, sempre descontrolado, levando então a, manifestações futuras. Essas manifestações podem ser cardiovasculares, podem ser neurológicas, a neuropatia pode ser periférica ou autonômica, e as doenças cardiovasculares podem ser em micro ou macro vascular. E o que a gente tem de correto aqui é que a neuropatia periférica ocorre em botas e pode ter um infarto sem dor justamente pela neuropatia autonômica. Na alternativa A, o que está errado é a pelagra, que é, na verdade, um quadro associado à deficiência de vitamina B12. Na alternativa B, a esclerodermia não se associa ao diabetes. Na C, não há baqueteamento digital no paciente diabético. E na E, a podagra não ocorre nesses pacientes. Na questão 18, a alternativa correta é a alternativa E, uma vez que na sequela de AVC à direita, nós temos então a lesão do lado oposto, que seria no membro superior esquerdo, estando em flexão e pronação, e a marcha ceifante. A alternativa A está incorreta porque na fratura de fêmur ocorre a rotação externa do membro inferior. O opistótono não ocorre em doenças miopáticas. E a ortopneia é uma dispneia observada na insuficiência cardíaca, porém não na posição ortostática. E a apendicite aguda, a posição em decúbito dorsal horizontal, não haverá extensão e sim flexão dos membros inferiores para o alívio da dor abdominal. Na questão 19, nós temos 3 sentenças. A menorragia e hipermenorreia dizem respeito à quantidade de fluxo menstrual, ou seja, um aumento do fluxo menstrual. Oligomenorreia e polimenorreia dizem respeito à duração do ciclo menstrual, ou seja, poucos dias e muitos dias de fluxo. E a amenorreia é a ausência de menstruação. Na questão 20, nós temos os sinais de Chebostreck-Trousseau, que são encontrados em estados de hipocalcemia. Na questão 21, o atraso ou retardo palpebral está associado a quadro de hipertireoidismo. Na 22, um homem de 35 anos com uma história de febre reumática, ou seja, uma doença que pode acometer o endocárdio,
encontramos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, que é dispneia progressiva, ortopneia, dispneia paroxística noturna e edema de membros inferiores bilateralmente, portanto, trata-se de um quadro de insuficiência cardíaca. Na questão 23, era sobre nódulos nas articulações interfalangianas proximais e distais, especialmente associados à osteoartrose, que são chamados de Bouchard e Eberdeen. A questão 24 era sobre hemoptise, uma definição em que é o sangramento que passa pela glote oriundo de vias aéreas e dos pulmões. Na questão 25, sinais e sintomas não relacionados ao hipertireoidismo, a única questão incorreta seria a constipação intestinal e a bradicardia, uma vez que o hipertireoidismo cursa com diarreia e taquicardia. Na questão 26, nós temos um homem de 45 anos com histórico de tabagismo, emagrecimento acentuado e tosse progressiva, com expectoração inclusive hemoptoica e no raio-x verificado uma massa no lobo inferior direito, lembrando muito uma neoplasia, e ao mesmo tempo um quadro súbito de edema de membro inferior até o nível da coxa, endurecido e doloroso à palpação, lembrando muito uma trombose venosa profunda. Acho que a alternativa B podia ser um fator de confundimento, porém a tuberculose seria possível, embora os quadros de tuberculose sejam mais lesões apicais, e a obstrução linfática não é um quadro agudo, em si um quadro insidioso. Aqui nós temos uma mulher jovem com lúpus eritematoso, lembrando que o lúpus é uma doença autoimune que pode acometer diversos órgãos, e aqui existe um acometimento renal muito claro, com diminuição do volume urinário, noctúria e urina espumosa, indicando uma proteinúria importante, portanto, a hipótese mais provável é uma síndrome nefrótica. Aqui nós temos uma questão de convulsão febril, onde de fato acontece em crianças na primeira infância, de 6 meses até 5 anos, existe de fato uma benignidade mais prevalente, dura pouco tempo e não é algo muito grave, portanto todas estão corretas. A questão 29 falava sobre uma lesão que pode desaparecer a dígito pressão, porque não corresponde ao extravasamento sanguíneo, ou seja, não são sangramentos, e a alternativa correta é a hiperemia inflamatória e telangiectasias. Na questão 30, nós temos um senhor de 60 anos com dor no peito, em aperto há 3 meses, quer dizer que é uma dor de moderada intensidade, que vem ocorrendo aos esforços e melhora rapidamente, com uma irradiação para o pescoço. Isso é uma dor típica de angina do peito. O infarto do agudo do miocárdio não é indicado aqui como a resposta correta, pois é um evento de uma dor intensa aguda que não melhora em 5 minutos. Aqui nós temos uma alternativa sobre a insuficiência cardíaca e o correto é que na insuficiência cardíaca esquerda nós temos edema, dispneia e também pode acompanhar a tosse. Aqui, frente ao edema da insuficiência cardíaca, o que você valorizaria em termos de alterações miccionais seria a noctúria alternativa E, uma vez que não ocorre colúria, não tem motivo para disúria ou polaciúria, ou mesmo poliúria. A noctúria ocorre porque durante a noite, na posição de decúbito horizontal, existe uma melhora do retorno venoso e, portanto, o paciente levanta para urinar à noite. A questão 33, a gente tem uma dor abdominal visceral e as suas características são ser difusa, de localização imprecisa e caráter mal definido. Na 34, a história clínica é o aspecto mais importante na caracterização da dor pré-cordial, porque o exame físico, raio-x, eletro e ecocardiogramas podem não indicar nenhuma alteração. Com relação à escala numérica para avaliação da dor, a resposta correta é que a gente assume que é uma experiência unidimensional. Na 36, na avaliação da dor, o relato do paciente é a medida mais expressiva da experiência dolorosa. 37 era igual a 11, a 38 era sobre uma colestase obstrutiva e falava sobre o metabolismo da bilirrubina, e o incorreto é, durante a anamnese, não interrogar sobre medicamentos, uma vez que existem as hepatites medicamentosas, portanto é importante falar sobre medicamentos. No Cushing, é correto afirmar que a gente observa pelos na mulher em áreas anatômicas características de distribuição masculina, como ocorre no hirsutismo. E a última questão era sobre
descobrir um quadro de insuficiência cardíaca, e a resposta correta era melhorar o débito cardíaco e restringir melhor, ou seja, a finalidade da atividade neuromoral é melhorar o débito cardíaco e redistribuir melhor o fluxo sanguíneo.